Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando aí do jogo do Verdão contra o Bahia. Jogo aí que foi 1 a 0 o placar, Palmeiras estava invicto, sofreu sua primeira derrota no campeonato, tá segundo colocado aí no Campeonato Brasileiro. Palmeiras agora vai jogar aí pela Copa do Brasil, o jogo de ida aí que vai acontecer nessa quarta-feira contra o Ceará às 19h30, galera. Beleza? Fica até o final do vídeo aí e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Assim, A Arrascaeta tá ganhando, né, de craque da rodada, até o fim do programa a enquete tá no ar, e vamos pra vitória do Bahia hoje. porque eu acho que assim, ninguém joga a 3.700, 3.800, como esses caras do Palmeiras jogaram e fizeram um jogo espetacular contra o Bolívar, porque não é só ganhar, é fazer 3 gols, é criar chance. Assim, isso foi quinta-feira, gente. O Palmeiras jogou quinta-feira, 3.700. Hoje, domingo, 6h30, estava entrando em campo. Ele abriu mão do Estevão. Então chega um momento que, assim, por mais que tenha um bom elenco, por mais que... Cara, tem uma hora que o cara é ser humano, não aguenta. O cara vem de 3.700 para nível do mar. 7 titulares dos jogaram, dois, repetiram o mesmos, jogo. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal, Facundo e Flaco Lopes. Não é dar desculpa, assim, até porque o Bahia é um grande time também, poderia ganhar do Palmeiras como ganhou em outras situações. Mas eu acho que hoje, fisicamente, o Palmeiras pagou um pouquinho a conta da grande atuação que teve em La Paz. Mas o jogo foi bom, né? Foi bom. Apesar Foi bom. o jogo foi movimentado, Hoje foi né? ótimo. E eu achei que o Foi Palmeiras, muito bom. durante a maior parte do jogo, foi melhor. Eu gostei mais do Bahia no primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras cresceu muito no Quando segundo. entrou o Estevão no segundo tempo, né? Eu gostei muito do Palmeiras no segundo tempo, eu gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras também. O Bahia faz o Mas gol no eu- melhor momento do Palmeiras. Exatamente. No finzinho do jogo. Mas ali. aí entra pra mim assim, porque o Bahia é um time que tem o que eu cobro um pouco do Palmeiras. Ele tem um meio-campo, construção. a construção por dentro do Bahia é muito boa. Sabe, o centro-campista, os caram movem, os caras tocam aí, vai, volta, sabe assim, eu gosto muito e eu acho que falta isso um pouquinho pro Palmeiras. Tem cobrado, falta isso. Porque o Palmeiras jogando por fora, o Palmeiras é um dos melhores que tem, né? Não só daqui, mas eu arrisco dizer até do mundo. Um dos melhores que tem jogando por fora. Agora, o Bahia, no segundo tempo, o Rogério, ele coloca o Cauli, ele tira a total referência de toda a zaga do Palmeiras. Os caras ficaram sem referência, o Cauli vinha, e muitas vezes o Cauli vinha fazer até mais um homem de meio campo. Colocou aquele menino que era do Fluminense, o Kaique, que é muito bom, que é do City, se não me engano, do Grupo City, né? Isso. E assim, eles arrumaram um rebu, que era contra-ataque ou transição, que eles faziam. Na hora que saiu o gol, assim... Olha o Cauli vindo pegar a bola, o Cauli sai de lá de dentro da área, vem buscar a bola, faz um pivô, E o gol começa numa saída de bola do Juba por dentro da área do Palmeiras. Assim, Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. E ao lado de Capixaba, do Bragantino, o Juba faz um brasileiro, uma o temporada início de muito campeonato boa. brasileiro, esses dois laterais esquerdos, são muito bom, hein? E o Felipe está falando muito da bom. construção por dentro. O Rogério trouxe o Juba para ser um meio-campista. Na saída do Bahia, sai com os zagueiros e o lateral direito, e o Juba se junta ao Caio Alexandre. Então fica Juba e Caio, Everton e Jean Lucas. Esse quadrado, muitas vezes, hoje conseguiu ter superioridade em relação ao Palmeiras. E o Ademir falou no intervalo, são raras entrevistas de intervalo que são boas, assim, que contam o jogo. O Ademir falou, não, taticamente, a gente está tentando usar a marcação individual do Palmeiras para abrir espaço, gerar espaço para poder atacar esse espaço. Sim, ele deu uma aula ali sobre o que o Bahia estava fazendo e vinha fazendo até então. Eu acho que as substituições deixam o jogo um pouco mais inclinado para o Palmeiras, mesmo assim o Bahia conseguiu Agora, vencer. o Bahia tem mais elogios que vitórias no campeonato, né? Ele tinha ganhado do Ceará em casa, naquele pênalti bem polêmico no finzinho do jogo. Última bola do jogo, A última praticamente. bola, e Dois ganhou gols hoje. no acréscimo. São as duas únicas vitórias do Bahia. Mas No o Bahia é triunfo líder do Bahia. grupo na Libertadores. Sim, no brasileiro eu tô falando, né? É que assim, os campeonatos são simultâneos, não tem, o Bahia não tem. São 31 jogos na temporada. O elenco do Bahia não suporta tanto tempo assim. Não que não tem elenco. Se olha para o time reserva, o Bahia monta. Mas quando a gente olha para o Flamengo, quando a gente olha para o Palmeiras, ainda tem uma diferença considerável, mesmo para o Botafogo, de investimento. E o Bahia, Losetti, eu acho que tem uma identidade. Tem. Uma identidade que o Corinthians vai buscar com o Dorival, uma identidade que o Flamengo já tem. O Cruzeiro tá buscando. O Cruzeiro acho que vai crescer dentro da competição. O Galo não tem essa identidade ainda com o Cuca. O Galo, para mim, é uma decepção nessa sexta O rodada. Bragantino tem. O Bragantino com o Fernando Sebra já tem... O Fernando Sebra, aliás, cara... Ótimo treinador. Eu acho que é um O melhor treinador técnico que o excelente. Cruzeiro teve nos últimos tempos. Tá fazendo um trabalho muito bom. Então, assim, essa questão de identidade, o Santos, por exemplo, não tem.
o Santos vai buscar essa identidade dentro da competição, porque você falou assim, você acha que o Flamengo e o Palmeiras são os times que estão disparados nessa competição? Eu acrescento o Cruzeiro que vai chegar, acrescento o Bahia, tem um padrão o Bahia também. para mim. O Inter tem um padrão também. Bem lembrado, o Inter tem um time muito bom também, tem uma identidade, que os treinadores buscam isso. Identidade, equilíbrio, e esses 3, 4 times do Campeonato Brasileiro estão tendo essa identidade. Mas eu achei que vocês podem falar mais de parte tática, mas eu achei que o Abel fez uma mudança no Palmeiras nos últimos jogos. O Palmeiras vinha de 5 ou 6 vitórias seguidas antes de perder hoje. 6 ou 7, acho que 7 vitórias seguidas. Né? 7 vitórias seguidas. E ele tinha conseguido fazer um jeito de jogar diferente, porque ele estava quase que usando uma linha de 3 atrás, ora com um lateral direito, o Giai fazia um terceiro zagueiro, ou às vezes o próprio Bruno Fux fazia. Tanto que no jogo na Bolívia ele usou quase todos os laterais, né? Ele pôs o Piquerez de zagueiro, botou o Vanderlan, botou o Giai também, além dos 2 zagueiros. E ele conseguiu fazer o Estevão jogar por dentro muito bem. O Estevão estava jogando por dentro com o Felipe Anderson fazendo o lado direito. Assim. Isso. Ele deu uma mudada na cara do Palmeiras, daquele Palmeiras que a gente vinha vendo no Paulista. E acho que o Palmeiras conseguiu, não só os resultados, mas conseguiu jogar bem. Melhorou também. o nível de jogo. Foram 5 vitórias seguidas no Brasileiro e 2 na Libertadores. O Palmeiras jogou bem, por isso que assim, não tem que... e hoje o torcedor do Palmeiras não sai chateado, obviamente, porque perdeu. E quando perde, fica chateado e não pode deixar, porque era o líder da competição e foi ultrapassado pelo Flamengo. Mas o Palmeiras ele chutou 21 bolas no gol e 2 vezes o gol do Bahia. Isso mostra também que o Bahia ele se defendeu muito bem. Agora, assim, é notório para mim como o Rogério Ceni, assim, eu vou elogiar o Rogério Ceni, principalmente nesse dia de hoje, porque essas 2 substituições que ele fez e tirando esse 9 que estava jogando ali, infiltrado ali no meio dos zagueiros, né? Que era o William José. Que é um cara alto, um cara que domina a área. Colocar o Cauli tirando totalmente a referência, saindo inclusive para fazer mais um homem de meio campo, isso aí fez uma diferença enorme. Para o jogo Mas do você vê Bahia. o impacto que faz o jogo em La Paz. O Estevão, ele é muito importante no Palmeiras. Sim. E aí, por conta, eu imagino, do desgaste que esse menino sofreu na Bolívia, hoje ele teve que começar no banco. E, cara, assim, querendo ou não, por mais elenco que você tenha, por melhor que seja o seu elenco, cara, você tira o Arrascaeta do Flamengo, o Estevão do Palmeiras, cara, faz falta. E ele gerou uma série de situações de gol. Tanto que quando ele entra, o time começa a jogar o Bahia para trás. Tem um jogador que eu particularmente gosto muito do Bahia, que é o Caio Alexandre. Hoje ele jogou Eu muito. acho que ele vem fazendo um trabalho, ele é muito regular. Dificilmente você vê ele jogando Ele meteu mal. a bola pro William José no jogo contra o Atlético Nacional de Medellín. Dentro dessa construção que o Rogério Ceni não abre mão, o Rogério Ceni não tem um jogo de zagueiro, bola no lateral, o lateral joga no William José alto e tenta lutar pela segunda bola. É um time de construção. E essa construção, ela passa principalmente pelo Caio Alexandre. Ele vem receber essa bola dos zagueiros e aí ele começa a dar o início nessa construção do Bahia. Para mim é um jogador olha o que importantíssimo é um clube organizado. no time do Rogério. Olha o que é um clube que se organiza, que tem um planejamento. Você vê, o Caio Alexandre, o Bahia foi contratado de quem? Fortaleza. O Juba, o Bahia contratou de quem? Do Sport. O Puga estava onde? Série B com o Ceará. Então, olha o que é um trabalho. Tem SAF, tem muito dinheiro, é Grupo City, mas olha os jogadores que não foram contratações milionárias. Monitorando. É contratação que você olha e que encaixa no jeito que o técnico quer jogar. Exato. O Caio Alexandre tem essa qualidade, o Puga, que é um jogador agudo, rápido, que também faz gol. O Ale já trouxe a explicação para o Juba também. Então, cara, assim... Jean Luca tem jogado bem. Tem muito dinheiro, é SAF, aí Grupo City. Cara, mas olha o trabalho tem que trabalhar. Que é feito. Tem que trabalhar, tem cara. que ter scout, tem que ter o famoso olheiro, né? O cara que vai lá e fala assim, meu irmão, isso aqui, pode trazer isso aqui. Mas eu acho que tem uma diferença muito clara. O William José veio de graça. Tem uma diferença muito trabalho, clara. Cara. A gente vai falar depois do Cruzeiro, tem uma diferença muito clara de como o Grupo City está gastando dinheiro no Bahia e de como o Cruzeiro está rasgando dinheiro. Né? Hoje, inclusive, um dos reforços mais caros do Cruzeiro sequer viajou com o time para Uberlândia. O Cruzeiro Brasil, né? Mais caro do Brasil, né? Exato. O Puga, por exemplo, custou menos da metade do que o Fluminense pagou no Canóbio, por exemplo. Sim. Olha quem tem dado mais resultado até aqui na temporada. E vem cá, tem Denilson Neles nesse jogo? Ai, papai. Ai, gente, vinheta Denilson Neles, papai. Olha isso aí, gente. Meu
Deus Entrou do duas céu. vezes a vinheta Não, pra te por quê? homenagear, Porque hein? são duas canetas, pai. Tá. São duas canetas no Denilson Neles de hoje. Uma, pô, legal. Uma legal. Agora, a segunda, meu Deus do céu, se é no Felipe Melo, é janta, pai. Rau! Olha isso aí, tá no ponto, pai. Meu Deus do céu. Então, se não tá no ponto, daqui a pouco a gente vai mostrar, mas eu vou descrever para você. O Estevão, que foi o aniversariante da semana, 18 anos, maior de idade, responsabilidade. Já pode dirigir, hein? Já pode, né? Já pode conduzir. Vamos lá, vai. Vamos lá. Beleza. Eu adoro isso quando acontece. Não, vamos ficar aqui, irmão. Tô adorando isso. Assim, a hora que chama não vem. É o programa ao vivo. Mas o Estevão é o aniversariante do dia. Da semana. Vamos lá. A gente pode ouvir o Ceni enquanto isso, então? Vamos lá. Ouvir a discussão que o Ceni provocou depois do jogo? Vamos lá. Depois nós fazemos um churrasco depois pra gente... Tá bom? Vamos lá? Chama pro churrasco. Podemos ouvir o Ceni, não? Ouvir o Ceni a gente consegue? Vamos lá. Olha só o que o Rogério Ceni falou depois do jogo. Eu acho que na seleção, qualquer um que assuma, ele vai ter que ter liberdade para se trabalhar. Aí a seleção vai ter, sem dúvida nenhuma, a chance de ter cada vez mais sucesso. Eu acho que quem deve vir é um treinador de fora mesmo e que tenha capacidade, bagagem. Eu estou extremamente feliz onde eu trabalho. Tenho contrato até dezembro e a gente tem uma relação boa com todas as pessoas do grupo, é uma oportunidade de crescimento. Fico feliz por tudo que vem acontecendo. Acho que de se destacar, né, esse projeto do Bahia que começou há 17 meses, 19 meses, não lembro exatamente, 19, mas chegamos mais ou menos uns 19 meses atrás. Olha, eu não lembro de ouvir outro treinador brasileiro falar o que o Ceni falou, que tem que vir um estrangeiro dirigir a seleção. Mas eu fiquei com uma dúvida na interpretação da frase. Eu não sei se ele quis dizer, eu acho que, na minha opinião, tem que ser um treinador estrangeiro, ou se foi no sentido de, parece que vem um treinador estrangeiro, ou deve vir pelo que eu estou lendo. Entendi como a opinião dele. Eu fiquei na dúvida sobre essa questão. Entendi como o endosso dele é um treinador estrangeiro. Se foi, também não me lembro de ter Quando outro. ele fala que ele está feliz no Bahia, será que ele recebeu um convite e ele falou, eu vou ficar porque eu estou feliz? Eu acho que é porque o senhor, no primeiro fechamento aqui, levantou a ideia do Rogério Ceni na seleção. eu acho. E aí perguntaram, pô, o Denilson lá tá falando em você na seleção. Eu acho, assim, é verdade, bem lembrado. Eu falei obrigado, meu fechamento. Bom, se o técnico estrangeiro, se é a interpretação do Rizek ou a do Losetti, Eu fiquei na dúvida. é o Ancelotti. O nome que está muito forte. Ele falou que ia parar já lá, o Ancelotti Então, fica aí parar, hoje, na imprensa espanhola, o jornal Marca, que é um jornal que é quase um órgão oficial do Real Madrid, as coisas, quando o Real Madrid às vezes querem que as pessoas saibam, o Marca divulga, a notícia, a manchete era Ancelotti, questão de horas. Pra ser Para ele ser demitido e vir o Xabi Alonso, inclusive para o Real Madrid. Então, em tese, o Ancelotti, segundo essa apuração do Marca, estaria livre a qualquer momento para poder negociar com a seleção brasileira, encerrar a carreira. Mas virou Brasil, vai sair o técnico na reta final do Campeonato Espanhol, vai sair o cara do Campeonato Alemão e vai assumir na reta final. Se a gente for juntar as coisas... será que ele não treina os dois ao mesmo tempo? Pelo amor de Deus. Virou Brasil? Por que não? Virou Pelo Brasil? amor de Deus, Losetti. Não, mas vamos juntar as peças aqui do quebra-cabeça. O Marca, como eu disse, normalmente acerta muito, quase que 100% as notícias do Real Madrid. O Rizek, no Seleção, trouxe a informação de que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, garantiu que a seleção brasileira teria um técnico... Foi ele que falou. Sim. Ele que tornou, ele na que convocação e para dirigir o Brasil contra o Equador. Equador e Paraguai. Então, assim, você vai juntar, cara, as peças, tá levando para um caminho muito claro. Hoje o New York Times também. Exato. Falou que Ancelotti vai assumir a seleção brasileira. O Lauro Jardim, colunista do Globo, na semana também falou que, segundo a CBF, está certo. O nosso setorista de seleção, Caê Mota, também está deu nessa esse caminho linha. todo, exato. É que, assim, como a gente tem um certo trauma dessa história de Ancelotti, eu acho agora só quando for o anúncio mesmo. Assinou, estou aqui. Eu acho que justamente por isso Vamos o Rogério ele fala
do estrangeiro. Por já entender que essa Por já coisa entender toda que, tá acontecendo. ele, com certeza, já por entender isso, ver todas as notícias, vai, cara, vai vir o estrangeiro, tem que vir o estrangeiro mesmo que já está fechado. Acho que é por isso que ele falou. Ó, no dia 11 tem Barça e Real Madrid, que é o jogo que pode sacramentar o título do Barcelona ou deixar em aberto. Lembrando que o Real Madrid ontem foi derrotado pelo Barcelona na final da Copa do Rei. Né? Dia 11 eles se enfrentam. E no dia 25 termina o Campeonato Espanhol. Vamos aguardar mais uns dias, né? Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. É verdade. Agora, Isso. 25 é muito tarde, né? Pro 25 me parece muito tarde para os jogos de junho, né? Que ele só saia de lá 25 para depois... Vai fazer o quê? Quando acaba o Campeonato Espanhol, dia 25. Mas está longe de ser o ideal, né? Assim, o Brasil estreia dia 5 de junho. O Brasil não, desculpa. O Brasil joga dia 5 de junho contra o Equador em Quito. Se anunciar um treinador 9 dias antes do jogo... 5 de junho é o jogo, você já tem que treinar antes, né? O que é ideal nesse processo todo até agora? Nada foi ideal. O mínimo tem que fazer a convocação. Mas pelo menos tentar chegar para fazer Vocês sabem quantos jogos o Brasil faz até a convocação para a Copa? 10. É menos do que toda a era Dorival Júnior. Ou seja, a Copa do Mundo é amanhã, cara. A gente está muito atrasado, cara. E sendo muito o Ancelotti, ele vai precisar muito do trabalho que a CBF deva estar fazendo na monitoração de jogadores. Por quê? Cara, o cara é técnico do Real Madrid. Ele não está olhando nenhum outro jogador brasileiro que não seja o Rodrigo e o Vini Júnior, cara. O Juan e o Rodrigo Caetano foram a 10 jogos. Você acha que o Ancelotti está vendo o jogo do Brighton para ver o João Pedro? Está vendo o jogo do Wolverhampton, do Newcastle? Não está. Eu não digo ou nada. O jogo de hoje do Flamengo e Corinthians. Você acha que o Ancelotti, de madrugada na Espanha, ficou vendo o nosso Premier via satélite para ver a atuação Aposto que hoje ele estava vendo Flamengo e Corinthians no Maracanã, pensando em acho que ele viu o Flamengo e Corinthians, ele viu o Palmeiras também. Viu o Libertadores no meio da semana também, tá viu? vendo o fechamento agora. Com certeza tá vendo o fechamento agora. E sabe que... Irmãos aí. Essa é do Estevão. Essa é do Estevão. Bonita, né? Estevão no Juba. Não, a caneta foi bonita, né? É no Juba, né? Olha lá, a caneta foi bonita. Concorda ou não? Bonita. Sim. Caneta foi... Agora, olha... Estevão, pega esse presente de aniversário, irmão. Que trairagem, hein, Gianluca? Que trairagem. Uma pergunta pro driblador. Dar uma caneta é anulado quando você leva uma caneta no jogo? Desse jeito é anulado. É anulado? É anulado, Tá anulado, então? Pelo amor, que falta de respeito, ó. Essa daí, ó, não tem... Você tem que respeitar, Felipe Melo. Olha aí, pai. Júlio Batista, um beijo, viu, irmão? Foi no Júlio Batista? Betis de Sevilha? Lá Bestia, pai. Lá Betis de Sevilha? pai. Na casa do Sevilha ou do Betis? Jogo grande. Na casa do Santos Pijuan. Pai. Lá o pai deitava também, já fiz gol lá, hein? Joguei 16 anos, eu tenho... 300 gols não, eu devo ter uns 50 gols aí. Agora, não, caiu de 300 para 50? Porque eu vou mentir Pergunta para pro driblador. nossa audiência. A pergunta pro driblador é outra, Denilson. O Estevão tinha acabado de dar uma caneta. Aí a vontade de dar uma caneta nele aumenta? Mesmo que não seja o cara que tomou. Não, é natural, pai, é natural. Mas ele vem pedindo, olha o Gianluca do jeito que faz. Boladinha. Ele só pisa e vai, pai. Não faz nem força. Pode ver que ele não faz força, irmão. Que isso? Vai dar notícia. Você tem 67 gols. 67 gols em 100 jogos. Isso aí é uma média excelente, né? Quantos jogos, chefe? 577 jogos. Que Mas tem umas 300 canetas também. Mas tem 300 canetas. Agora, assistência e canetas a gente não tem aí. Beleza, então deixa pro próximo programa. Mas, Gianluca, parabéns. Lateral direito expulso. Que presente você deu pro Estevão, hein? Qual, Zé? Lateral direito expulso. Meu Deus do céu, hein? E Turco correndo atrás de você. E Turco correndo atrás de você. Aí tá marcado, né? Aí tá gravado, né? Mas não vamos ficar falando de mim, né? Porque aí eu fico muito grande, né? Vamos Tá bom. Porque ele é novo na casa, a gente tá dando essa moral. 3 meses, não posso chegar mais tarde? Tô chegando assim, pode chegar mais tarde. Vocês concordam que a demissão do Carille parecia uma questão de tempo? Infelizmente, sim. Né? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito. Falou e até mais!